O que são os Shadows Animatronics e as manifestações sobrenaturais de Five Nights at Freddy's? Bom, por muito tempo, algumas coisas aconteciam durante a gameplay de alguns jogos de Five Nights at Freddy's, como elementos sobrenaturais. Glitches aparecendo na tela, imagens assustadoras, áudios obscuros também. E, bom, tudo isso tem uma origem, né? Mas na época, muita gente questionou sobre a origem dessas coisas, do porquê que acontecia e para que essas coisas serviam. No quesito mais técnico, obviamente era para causar mais tensão e dar pequenos sustos no jogador. Mas que para a história conseguir andar, essas coisas tinham que ter pelo menos uma motivação para elas acontecerem, porque senão ia ficar muito vazio e muito vago, principalmente se tratando de Five Nights at Freddy's, onde todo detalhe é algo importante. E bom, eu tô aqui para responder essas perguntas que claramente já foram respondidas, mas que eu vou contextualizar com novas informações que vieram anos depois. Principalmente com Secrets of the Mimic, Into the Pit, que vocês já estão cansados de saber que são os jogos mais atuais de Five Nights at Freddy's até o momento. Então vamos começar. Comenta aí embaixo o que tu achou da teoria e vamos nessa. Bom, no começo de tudo, lá em FNAF 1 a gente tinha algumas coisas que particularmente pra mim até hoje são um pouco assustadoras. Que são alguns glitches que apareciam com os olhos dos animatronics e alguns barulhos esquisitos e até mesmo frases sendo ditas, né, como áudios falando it's me ou coisa do tipo. Algumas vezes essas coisas apareciam em cartazes, posters também mudavam, né, apenas para deixar a estética do jogo um pouco mais assustadora. Em FNAF 2 a mesma coisa acontece, com cartazes que se movem de lugar, com personagens que a gente nunca tinha visto que estavam nas câmeras, mas eles aparecem em alguns outros lugares, só que por algum motivo eles não fazem nada demais com o jogador. Manifestações sombrias de alguns animatronics que ficavam aparecendo em algumas salas e até mesmo dentro da sala do guarda, como o Shadow Bonnie e Shadow Fred. E imagens de animatronics sem olhos, né, com algum áudio esquisito de fundo e coisas do tipo sempre aconteciam em Five Nights at Freddy's 1, 2 e assim por diante, até o 6 mais ou menos. E após isso, muita gente na comunidade começou a se juntar para descobrir o que são essas manifestações assim sobrenaturais, né, essas coisas meio bizarras que aconteciam durante a gameplay e para que elas serviam e de onde que elas surgiram. Bom, posteriormente em alguns jogos e até mesmo nos livros de FNAF foram explicados o que são isso, por que aparece. Mas antes eu vou ter que explicar um conceito aqui chamado de agonia. Agonia é um sentimento em Five Nights at Freddy's onde qualquer trauma, qualquer sentimento, qualquer pessoa que morreu em determinado lugar tiver morrido com um sentimento ruim, com rancor, tristeza, raiva ou qualquer sentimento negativo, a alma dessa pessoa vai se tornar algo vingativo, algo com aquele sentimento, vai se materializar naquele sentimento. E a agonia ela pode tanto possuir coisas quanto mesmo também materializar essas coisas. Um exemplo bem claro disso, que é mais fácil de contar, é Into the Pit. A piscina de bolinhas que o Oswald entra não é uma máquina do tempo. Aquilo ali é meio que uma espécie de portal, entre muitas aspas, que leva para as memórias das crianças que morreram em 1985. E bom, o próprio Pete Springbone, que é o personagem principal dessa história, o grande vilão, o grande criatura, ele já é um ótimo exemplo disso. Porque se a gente for comparar o design do Pete Springbone com o design do William Afton, ou do Springbone, né, com ele dentro do Springbone, a gente consegue perceber algumas coisas. Que na visão das crianças que foram mortas por ele, meio que ele era um coelho, uma fantasia de coelho, e que dentro tinha algo orgânico, que eles não conseguiam identificar por conta que a fantasia era meio escura. Mas como as intenções do William Afton eram ruins, eles imaginaram um coelho como algo monstruoso. E após a morte das crianças na pizzaria de 85, aquilo ali, aquele sentimento que elas ficaram, né, com medo, com pavor e coisa do tipo, se materializou naquela criatura. E que se materializou também naquela pizzaria, naquelas memórias que as crianças tinham, né, sobre o assassinato delas mesmas. Tudo que a gente vê naquela pizzaria de 85 e Into the Pit não se passa mais do que memórias de crianças que foram mortas. Tudo aquilo ali não é de fato real, exatamente, mas a agonia que se materializou naquilo. O sentimento ruim era tão forte naquele lugar que criou uma piscina de bolinhas que transportava eles para as memórias daquelas crianças, por um lado um pouco mais sobrenatural da coisa,
e que deixava tudo com aquele ar pesado, aquele ar ruim mesmo. E esse ar ruim materializou o Pizza Spring Bonnie, materializou aquela pizzaria, aquele lugar, né, em que todas aquelas memórias perturbadas ficaram mais fortes e foram se alimentando por conta disso. Isso é a agonia, é meio complexo, mas espero que vocês tenham entendido. E, bom, isso acontece até mesmo em FNAF 2 e FNAF 1. Essas coisas que aparecem na tela, os cartazes se movendo e mudando de aparência, animatrônicos que a gente nunca sequer tinha visto, né, na vida como Shadow, são um exemplo de agonia se materializando. Na pizzaria do FNAF 2 ocorreram o DCI, que é um assassinato de algumas crianças que tiveram lá, que eu já expliquei na teoria do Andrew, então caso eu não tenha visto, vai dar uma passada lá pra ver. William Afton tinha matado mais algumas crianças para comprovar uma teoria, e que esse ar ruim que ficou naquela pizzaria por conta dos assassinatos fez com que essa agonia inteira se materializasse no Shadows Animatronics. Porque a maneira que as crianças morreram dessa vez foram nas sombras. William Afton colocou as crianças, né, o corpo das crianças, num ponto que não era visível nas câmeras de segurança. Nesse minigame, né, o Save Team era basicamente William Afton colocando crianças em pontos estratégicos longe das câmeras, né, nas sombras. E por conta dessa energia ruim dessas crianças que morreram, que a gente não tem uma identidade delas até o momento, toda essa agonia delas, todo esse pavor que elas tiveram antes de morrer virou o Shadows Animatronics. E que muitos teorizam que sim, essa agonia também se materializou na JJ e no Endo Animatronic que ficava lá em alguns easter eggs. E falando nesses animatronics, no caso do Endo e da JJ, esses animatronics até o momento nunca tiveram assim uma confirmação exata, oficialmente falando, do que eles seriam. Eles apareceram em Ultimate Custom Night, eles apareceram em outros lugares também, né, no Help Wanted também, tem muita coisa deles, mas que nunca tivemos uma confirmação se eles são animatronics de verdade, tipo, eles são animatronics de verdade ou manifestações sobrenaturais que eles não existem de fato, tipo, porque em todas as aparições da JJ e do Endo, eles nunca fazem nada, sabe? A não ser a JJ, que ela fica te irritando, mas ela fica escondida debaixo da mesa. E o Endo, ele fica perambulando por aí. Só que na hora que ele chega na tubulação, ele simplesmente só desaparece. Algo um pouco similar com o Golden Fred, né? Que ele tem as suas aparições e ele desaparece quando você olha as câmeras e faz alguma coisa, mas que até hoje a gente não sabe o porquê que ele faz isso, ou sei lá, se esse bicho é real de fato. E que isso de alguma forma ainda é um mistério, né? Ainda assim é um mistério que talvez nunca vai ser resolvido, ou se já foi resolvido, foi de um jeito bem meh, porque nem eu sei direito o que esses bichos são. Então se você souber pode comentar aí embaixo. Mas pelas teorias que eu vejo, pelas coisas que eu pesquiso pra fazer os vídeos aqui do canal, eles sempre falam que eles sim, eles são algumas manifestações sobrenaturais, principalmente a JJ, ela é alguma coisa envolvendo agonia. Mas que eu não tenho total certeza, eu não confio muito, né, nessa ideia não, mas enfim. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. Ele foi bem curtinho, pra ser bem sincero, em relação a isso, porque é um assunto que relativamente é 100% concreto em FNAF, não tem muito o que resolver ainda. A gente só tem algumas pontas soltas que ainda não tivemos ali como encaixar na história, ou a gente não teve uma confirmação, exata, mas que aparentemente o que mais funciona para Lord FNAF é essa descrição que eu acabei de contar para vocês. Então, se eu esqueci algum detalhe, se vocês quiserem corrigir, fiquem à vontade nos comentários, vou fixar o comentário de vocês, que eu achar mais interessante. Comentem suas teorias aí embaixo, que eu vou fazer vídeo sobre elas. É um quadro aqui do canal onde eu vejo teorias de vocês e faço um vídeo desmentindo ou até mesmo adicionando alguns fatos importantes para a teoria. Então, comenta aí o que você achou e até a próxima.